Hoje também nós fizemos um pouco de matemática, né? Também unidade 2 aí da apostila de matemática. Vamos lá então fazer. Essa é a nossa unidade 2 de matemática, tá? Direitos e números na sociedade. Aí, né, a atendente fala assim: preencha esse cupom para concorrer a um sorteio que acontecerá em nossa loja. Aí nas informações do cupom tem nome, informações pessoais, o nome, o endereço, o bairro, o CEP e o número do telefone. Aí pergunta assim: em quais campos do cupom o cliente precisará informar números? Então a gente sabe que aqui no cupom ele vai informar então o número da casa no endereço, né, o CEP da cidade e o número do telefone. No pensamento da senhora, o que o número 2 indica, né? Então, o número 2 aqui no pensamento indica a quantidade de calças que ela precisa, certo? A 3. Ainda no balão do pensamento, o que indica o 42? O 42 é o número que ela veste, né? Que ela precisa de calça, o número que ela veste. Então, ela precisa de 2 calças tamanho 42. Todos os números que deverão ser escritos no cupom indicam um tipo de código ou algum deles indica quantidade. Neste caso aqui no cupom, todos indicam um código, tá? Nenhum indica quantidade. Você já reparou que em nosso cotidiano os números são usados para diversas finalidades? Por favor, eu quero 3 copos de suco. Copos de 300 ou de 500 ml. A senha neste caso é o número 457. Observe bem a cena para a gente responder. Número 1. Na imagem, qual número indica uma quantidade de unidades? Então, 3 copos, né? Então, o 3 indica uma quantidade. Qual número indica um código? A senha indica um código. Quais números indicam uma medida? Então, a quantidade aqui, ó, 300 ou 500 ml, tá? Mililitros, tá? Você sabe que significa mililitro? Então, mililitro é a menor parte de um litro, tá? Diferentes funções dos números. O endereço apresenta algumas informações. Uma delas é o nome da rua, avenida ou outra via onde o imóvel está localizado. Outra é o número que identifica o imóvel entre todos os outros localizados na mesma rua, o número da casa. Número 1. Qual é o CEP do nosso município, né? Então, o CEP aqui de Peixoto é 78.530.000. Os números também são usados como código nas placas de veículos. Aí, neste caso, deu aí o exemplo de uma bicicleta, né? E essa bicicleta, a placa dela tem uma letra seguida de 3 números, uma sequência de 3 algarismos, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Nós temos os números 2, 4 e 8 e temos a letra B. Nós vamos fazer 6 placas com números diferentes usando o 2, o 4 e o 8. Onde as placas não podem se repetir, tá? É igual placa de carro. Cada carro tem a sua placa. Código de barras, né? Você possivelmente já viu um código de barras como esse aí da imagem. A maioria dos produtos que a gente compra tem códigos de barra, certo? Observe se algum objeto do seu material escolar, como seu caderno, seu estojo, apresenta esse código. Em casa, encontre esse tipo de código nas embalagens de qualquer produto comprados no mercado. E aqui você vai recortar alguns exemplos e colar, certo? Daí você vai responder. Produtos fabricados no Brasil geralmente têm um código de barras nascidos por 789.
dos códigos de barras que você colou acima se iniciam por essa sequência de dígitos. Todos os códigos que você colou acima têm a mesma quantidade de dígitos? Quantos dígitos há em cada um? Aí você vai contar, tá? Dígito tem origem na palavra dígitos, que significa dedo. É também utilizado para indicar representações gráficas dos números. Em nosso cotidiano, há ainda várias outras situações em que usamos os números como dígitos, como por exemplo, qual é o número que identifica o tamanho do seu calçado? Que número você calça? Sua camiseta ou calça, qual é o tamanho que você veste? Sua sala de aula é identificada por um número, né? No caso, a nossa sala não, tá? Na escola em que você estuda, é possível que cada aluno tenha um número de matrícula, tá? A escola até tem, mas a gente não tem acesso a esse número, certo? Para colocar aqui nessa letra D. E, descreva uma situação em que os números indicam um código, né? Então, quando a gente pega uma senha no banco, por exemplo, esse número indica um código, né? A placa do carro também é um código, tá? O número do telefone também é um código, o número do celular também é um código. Uma senha, né, que você utiliza aí para uma conta também é um código, tá? Essa atividade aqui está no material, né, na página 137, no material de apoio, tá? Quem quiser destacar e tentar jogar em casa, pode ficar à vontade. Vou colocar umas alunas aqui para gravar a aula, já que elas estão conversando. Aí, nas cartinhas que vocês pegarem de 1 a 9 lá, tá perguntando assim, né? Na casa da unidade de milhar, qual é o maior número que a gente pode formar? Então, é 9.876, na ordem decrescente, do maior para o menor. E qual é o menor número? Então, ao contrário, na ordem crescente, do menor para o maior, 1.234. Aí a gente fala, então, de unidade de medida, certo? Então, as unidades de medida, elas podem ser em quilo, né, ou grama, que é massa, que é a que a gente vai aprender primeiro aí. Tem também litro ou mililitro, né, que é ml e L, litro, tá? E tem também dos comprimentos, né, que é em metros e em quilômetros, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. Medidas de massa. Então, quilograma é uma medida de massa, para a gente ver o peso dos objetos. Então, o menininho fala, minha massa é 28 quilos, certo? Então, abreviamos o quilograma com a sigla KG, mas ela é escrita com Q, ó, legal, né? Cada quilograma equivale a 1.000 gramas, tá? Então, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, se passar de 1.000, a gente coloca assim, ó, 2 quilogramas, 3 quilogramas, certo? E se é menos de 1.000, a gente usa grama. Mas a gente sempre tem que esquecer que a cada 1 quilograma é 1.000 gramas. Então, aqui tem os exemplos, ó, gelatina, 30 gramas. O creme de leite, 195 gramas. E o leite em pó, 400 gramas. Todos eles abaixo de 1 quilo, tá? Por isso que é feito em gramas. A grama é a menor parte do quilo, tá? Observe as ilustrações anteriores, depois indique com X a medida que você achar mais adequada. Então, pão francês, ele pesa o quê? 50 quilos ou 50 gramas? 50 quilos equivale a 50.000 quilos, tá? E 50 gramas, né? 50 gramas. Então, o pão é leve, ele pesa 50 gramas. O arroz é 5 quilos, que é mais pesado, ou 5 gramas, que é mais leve? 5 quilos. O rapazinho aqui, ele é 35 quilogramas, que é mais pesado, ou 35 gramas, que é mais leve? 35 quilogramas, mais pesado. O remédio, né, o comprimido, então ele pesa 2 quilos ou 2 gramas, né? 2 gramas, que ele é bem levinho, né?
Renata foi ao mercado e comprou os seguintes produtos. Então, aqui a gente vai usar a caneta para ajudar vocês. Então, arroz, 5 quilos. Então, se é 5 quilos é igual a 5.000 gramas. 5.000 gramas. Feijão, 2 quilos. Então, se é 2 quilos é igual a 2.000 gramas. Então, leite em pó 500 gramas, leite em pó 500 gramas e 4 leites condensados de 250 gramas cada. A letra A pede para você somar tudo isso, certo? Aqui faz assim, ó, igual eu coloquei ali, 5 quilos é igual a 5.000 gramas. A gente não pode pesar quilo mais grama, tem que fazer grama com grama, é mais fácil, tá? Então, 5.000 gramas, mais 2.000 gramas, mais 500 gramas, mais 500 gramas, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou fazer a conta, né? 5.000, 2.000, 500 gramas, depois 500 gramas, aí 250, e 250. Agora a gente vai fazer uma continha de mais. Então, aqui é 0, aqui é 5, 10, 15, 20. E com o 0 sobe o 2. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20. E com o 0 sobe o 2. 5 mais 2 é 7, mais 2 é 9. Então, 9.000 gramas, que é igual a 9 quilogramas. Então, Renata poderá usar uma sacola que suporta até 10 kg? Sim, né? Porque deu 9.000 gramas, 9 kg, então ela pode usar, a sacola vai suportar o peso da massa. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. A mãe de Fábio foi ao mercado e comprou 1,5 kg. Então, se 1 kg é 1.000, 1,5 kg é 1.500. Mais 300 gramas de presunto, mais 400 gramas de vagem, mais 800 gramas de tomate. Você vai fazer a continha de mais. Sempre lembrando que tem que ter a sigla, tá? Quilograma, e quando for em grama tem que colocar o G de grama. Então hoje a nossa aulinha foi até aí, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.